Glória. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vós dizeis que é vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é a maior de todas as polêmicas entre Jesus e os judeus. Polêmica tão grande que a liturgia reformada quer um pouco amenizar o lado dos judeus e não lê uma série de versículos importantíssimos, no entanto, para interpretar. Aqui a gente se interroga por que é que omitiram esses versículos. Eu vou fazer o serviço de ler esses versículos para vocês. Nós paramos ontem no versículo 42 e de repente, num salto triplo mortal, pulamos para o versículo 51. E o que aqui está ali no meio? Aqueles versículos que foram omitidos. Bom, Jesus aqui está numa controvérsia com os judeus. Os judeus querem saber quem ele é. E então Jesus, com toda clareza, fala do seu Pai, que é Deus. E ele diz, como nós ouvimos no Evangelho de ontem, que se eles verdadeiramente escutarem a palavra de Jesus e colocarem em prática, viverem a palavra, né, de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eis aqui, Jesus é o Filho do Pai, Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida de Jesus, num outro capítulo. E conhecer a palavra de Cristo e colocá-la em prática, vivê-la, é a verdadeira libertação. Por que isto? Bom, a coisa é evidente, porque uma vez que você está em estado de graça, você ouviu a palavra de Cristo, teve fé, aquilo deu a você a contrição perfeita, ou a confissão através do sacramento. Uma vez que você está em estado de graça, que você guardou a palavra de Cristo, você está livre do pecado, você está vivo. Vivo no sentido espiritual. Quem está em pecado mortal está de alguma forma morto.
Conhecereis a verdade vos libertará, significa que então quem coloca a palavra de Cristo em prática é livre, porque tem a graça de Deus, não precisa mais obedecer ao pecado, consegue viver a vida dos filhos de Deus. E o que é que faz com que uma pessoa seja filho? Bom, você pode olhar o filho em dois estágios da vida, não é? Quem que é o filho inicialmente? No começo da vida, o filho é aquele que é cuidado pelo papai e pela mamãe, não é? O filhinho recebe carinho, recebe cuidado, o filhinho recebe os benefícios de papai e de mamãe. Mas para ele ser verdadeiramente filho, não pode parar por aí. Porque chega um momento, e não precisa nem ser adulto, ainda na fase de criança, a criança começa a imitar. Sim, quem é filho se comporta como o pai. Eu me lembro de um de meus sobrinhos, que tem o cabelo lisinho. Um dia ele foi cortar o cabelo, e ele forçou o barbeiro a colocar gel no cabelo dele para ficar espetado, porque o pai dele, quando cortava o cabelo, ficava com o cabelo espetado. É a tendência da criança. O pai é o modelo, é o herói, aquele que eu tenho que imitar. O filho faz o que vê o pai fazer. O próprio Jesus diz isso, que ele faz o que vê o pai fazer. Esse é o princípio da filiação. Pois bem, quando nós conhecemos a verdade de Cristo, começamos a nos comportar como Deus e somos livres, porque somos filhos de Deus. Os judeus reagem dizendo, nós vimos, que eles são filhos de Abraão. Mas Jesus disse, olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês se comportariam como Abraão. E aqui vem o trecho polêmico que é omitido pela liturgia, não é? Existe uma outra característica também do filho. O filho fala a mesma língua do pai. Se o pai fala português, o filho fala português. Se o pai fala inglês, o filho fala inglês. Vocês têm que conhecer a linguagem, o comportamento e a linguagem. Pois bem, os fariseus o que fazem? Eles se comportam e falam a língua do pai deles. Quem é o pai deles? O diabo. Padre, o senhor está exagerando. Pois é exatamente isso que a liturgia omite. Jesus diz: por que não conheceis vós a minha fala, a minha linguagem? É porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós sois filhos do diabo, e quereis cumprir os desejos do vosso pai. Aí que está. Filho de peixe, peixinho é. O filho se comporta como o pai. O diabo quer matar Jesus. E os fariseus, os judeus, querem matar Jesus. Eles estão se comportando como o pai deles. Porque é evidente, o diabo, vamos dizer com clareza, o diabo não faz sexo. E o diabo não cria pessoas. Tem duas maneiras de você dar origem a seres humanos. Ou pela procriação, o sexo, ou pela criação, que é o que Deus faz. Cria, né, as pessoas. Pois bem, o diabo nem cria e nem procria. Como que o diabo pode ser pai de alguém? Se essa pessoa ouvir a palavra mentirosa do diabo e fizer o desejo do seu pai, imitando o seu pai. O diabo tem duas características que Jesus chama a atenção. Ele é o pai da mentira e ele é homicida desde o princípio. Ele é o pai da mentira. O diabo mentiu para Eva. E ele é homicida desde o princípio. Foi por ele que a morte entrou no mundo. Pois bem, os judeus são filhos do diabo por quê? Porque são mentirosos, como o diabo,
E porque ouvem as mentiras do diabo, falam a mesma língua do Pai. E número 2, porque são homicidas, como o diabo. Porque matam. E querem matar Jesus. Jesus diz: vós sois filhos do diabo e quereis cumprir os desejos do vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando ele diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Esses versículos são importantíssimos. Não porque a gente quer pegar no pé dos judeus, mas porque esses versículos falam do nosso adversário, o diabo. Os nossos inimigos não são judeus. Existem judeus boníssimos, que se converteram, que são santos canonizados. E mesmo os judeus que não se converteram, não são todos pérfidos, maldosos e homicidas como esses daqui do Evangelho. Jesus não está emitindo um julgamento a respeito de uma raça. Jesus está emitindo um julgamento a respeito de um comportamento. Vocês, enquanto estão se comportando como o diabo, vocês são filhos do diabo. Portanto, não devemos ler esse evangelho aqui e aplicá-los aos judeus. Devemos ler esse evangelho aqui e aplicá-los a nós. Eu, católico, de missa diária, de comunhão frequente, pergunto: eu estou falando a língua do diabo? Eu falo a língua do meu pai? A língua de Deus é a verdade, a língua do diabo é a mentira. A língua da serpente, ela é bífida, ela é dividida em duas línguas. Ele fala uma coisa para um, outra coisa para o outro, é mentiroso. É assim que você é? Ah, mas padre, eu contei só uma mentirinha. Uma mentirinha é um pecado venial. Fique bem claro, uma mentira que não prejudicou a outra pessoa é um pecado venial. Mas não existe mentira que não prejudica ninguém. A mentira prejudicou pelo menos a você, que se tornou mais semelhante ao pai da mentira, que se dessensibilizou para o pecado da mentira. A coisa aqui não é contra os judeus, é contra nossas atitudes diabólicas. Começa assim, começa com pequenas mentiras, mas não somente. Com as mentiras, o diabo torna-se homicida. Porque a pior arma é a arma da palavra. Com uma pistola, você mata uma pessoa. Com uma palavra mentirosa, você pode causar uma guerra e uma revolução. E matar muito mais. Vejam. Mas ainda que eu vos diga a verdade, vós não me credes. Qual de vós me arguirá de pecado, se eu vos digo a verdade, porque não me credes? O que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Responderam então os judeus e disseram: não dizemos nós bem que tu és um samaritano, que tens um demônio? Ou seja, eles acusam Jesus de ser samaritano. O que é o samaritano? É um cismático, é de uma religião falsa, não é? Respondeu-lhe Jesus: eu não tenho demônio, mas dou honra a meu Pai, e vós a mim desonrastes. E eu não busco a minha glória, outro que a buscará e fará justiça. E aí começa o evangelho de hoje. em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra,
não verá a morte eternamente. Aí essa palavra faz todo sentido. Se você omite os versículos anteriores, de onde vem isso? Veja, quem guarda a palavra do diabo, a mentira, morre homicida. O contrário disso, quem guarda a palavra de Jesus, a verdade, vive. Ou seja, tem vida eterna no seu coração, porque está em estado de graça. Quem guarda a palavra de Jesus é quem verdadeiramente, arrependido dos seus pecados, crendo na sua palavra, recebeu o perdão dos pecados e está em estado de graça. É esse que vive. A vida eterna está em você. Embora você possa morrer, e você vai morrer fisicamente, a vida está em você. Mas se você guarda a palavra do diabo, você morreu de uma morte muito pior do que a morte biológica. Tire os versículos anteriores e tudo cai por terra. Você não entende o que Jesus está dizendo aqui. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora é que conhecemos que estás possesso do demônio. Abraão morreu e os profetas morreram, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Acaso és maior que o nosso pai Abraão, que morreu, e do que os profetas que também morreram? Quem te fazes tu ser? Ou seja, quem tu pensas que és? Né? Vejam, os judeus, como sempre, interpretam as coisas literalmente. É interessante isso. E aqui a gente vê uma coisa que é uma miséria de certas tendências teológicas modernas. Como estes judeus pegam as palavras do Antigo Testamento, sobretudo, interpretam tudo literalmente, quando as palavras do Antigo Testamento, para fazerem algum sentido, devem ser interpretadas no sentido espiritual, buscando Jesus, que era quem estava lá. Sim, porque Jesus mesmo diz: porque Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ora, como é possível enxergar isso se você interpreta a Bíblia no Antigo Testamento ao pé da letra? Abraão viu Jesus quando imolou Isaque, e Isaque foi salvo. Naquela mesma montanha, Abraão viu o que viria. Jesus que seria sacrificado naquela montanha. O filho Isaque era só um símbolo. Nos símbolos do Antigo Testamento, os profetas viram Jesus. Mas os judeus só sabem interpretar as coisas ao pé da letra. Meus queridos, poderíamos ir longe na interpretação desses versículos riquíssimos e importantíssimos. Talvez a página mais polêmica de toda a Sagrada Escritura. Sim, a minha homilia hoje ela é polêmica porque eu estou comentando a página mais polêmica de toda a Sagrada Escritura, e tão polêmica que a própria reforma litúrgica quis fazer um parênteses e não dizer alguns versículos porque poderiam ofender aos judeus. Mas eles não são ofensa nenhuma aos judeus. Eles são ofensa a nós, quando nos comportamos como filhos de Satanás. De quem você é filho? O filho se comporta como o pai. Como o pai. O filho fala a linguagem do pai. E se nós ouvirmos a linguagem de Jesus, a verdade, se nós guardarmos essa palavra, nos comportarmos como ela, nós então veremos a transformação que acontece dentro do nosso coração e nós seremos como Deus. Viveremos nele, no amor. E é isso que Deus quer fazer conosco. Estamos às portas da Semana Santa. Precisamos
dar o passo, né? O passo firme, definitivo e definido de viver na verdade. A verdade dói. Jesus disse, a verdade vos libertará, mas ele não disse que a verdade ia ser agradável de ouvir. Que a verdade penetra na alma e nos transforma. Mas embora dolorosa, ela é sim libertadora. Embora dolorosa, ela é sim vivificadora. E enquanto nós vivemos tentando agradar a todos com mentiras, nós terminamos nos enredando em nossas próprias artimanhas. Meus queridos, que esses dias de caminho para a Páscoa sejam para nós caminhos de libertação de toda mentira, de todo homicídio que está dentro do nosso coração, essa coisa de nós desejarmos a morte das pessoas. Não faça isso. Quem quer que os outros morram e vão para o inferno é aquele pai da mentira, homicida desde o princípio. Se você se comporta assim, você não está se comportando como filho de Deus. Os filhos de Deus querem o que Jesus quer. Eu vim para que todos tenham vida eterna e a tenham em abundância. Queiramos a conversão de todos, queiramos sobretudo a nossa conversão.